Nesse vídeo, bora conferir mais 5 momentos clássicos da saga Star Wars em todas as suas mídias. Esse projeto começou no dia 4 de maio de 2022, no dia de Star Wars para celebrar a saga. Pois é, e a segunda parte está saindo mais de 2 anos depois, então ninguém nunca se vai para sempre, como diria Luke Skywalker. Nesse quadro, exploramos a mitologia por trás da obra com entrevistas, blogs e comentários de pessoas envolvidas na produção e de uma galáxia muito, muito distante. A primeira cena é o encontro com Boba Fett, do especial de Natal. Na animação dentro do especial, Luke Skywalker está perseguindo a Millennium Falcon e está buscando um misterioso talismã enquanto enfrenta uma criatura ameaçadora. Atingida por um raio lançado de uma arma portada por alguém que é revelado ser Boba Fett, ele está montado em outra criatura. E a arma de Boba é o que foi utilizado como inspiração para criar o rifle Yamba, que todos conhecemos hoje como a icônica arma do Mandaloriano Din Djarin. Eu assisti o desenho no qual Boba Fett apareceu. Foi legal ver o personagem, diz Jeremy Bullock em entrevista para a revista Star Wars Insider número 99 de março de 2008. Mas por que afinal ele é um clássico? Bom, além de editar toda a cultura mandaloriana com o visual, o especial de Natal também foi transmitido somente uma vez em toda a história da televisão. O especial de 1978 não teve muito a ver com a gente, comenta George Lucas para staticmultimedia.com em 10 de setembro de 2005. Nós meio que deixamos eles fazerem isso. Foi feito pelo pessoal de Variety Shows. Nós os deixamos usar os personagens, e isso provavelmente não foi a coisa mais inteligente a se fazer, mas você aprende dessas experiências. Uma aparição intrigante de um vilão que apareceria depois em Império Contra-Ataca, e a reviravolta é que ele aqui trabalha para Darth Vader, algo que descobrem depois, enquanto antes somente R2 e Chewbacca haviam percebido. Curiosidade aqui, tá? Mas além do especial de Natal, Boba apareceu pela primeira vez em uma tirinha de jornal, que depois foi reimpressa em Star Wars Clássico As Primeiras Aventuras número 9. Curiosamente, nessa versão, Boba também salva Luke e acaba pegando amizade antes de tudo dar errado. A coluna Relíquias da Orla Exterior, escrita por Pete Vilmore, fala: "Eu odiava o especial de Natal de Star Wars, então por que colecionar itens associados a ele? Eu me perguntei sobre isso desde a primeira vez que peguei um item, uma velha edição de revista de TV semanal, fazendo propaganda em sua capa. Não era pra gente estar colecionando isso, mas ainda o fazemos. Por quê? Porque George não gosta. Eu coleciono essas coisas porque o especial foi muito ruim. É uma fonte agridoce de prazer culpado." A cena de número 2, Boa Noite, Tia Mara. Legado da Força, Sacrifício. I am not the creator of Mara Jade, and I want you to get out of this office right now. Out. Dad, I got your voucher. Out! Caso você não esteja familiar com Legends, saiba que lá, Luke Skywalker possui uma esposa chamada Mara Jade, ex-mão do Imperador. Toda a história dela é contada em obras do Universo Expandido e ela foi criada por Timothy Zahn no livro Herdeiro do Império, a primeira obra da trilogia Throne. Do contrário ao seu preço popular, George Lucas não gostava dela, pois o casamento dela com Luke ia contra o jeito monástico de um cavaleiro Jedi. Luke nunca se casaria, segundo ele. Isso, entretanto, não impediu os autores de criarem Ben Skywalker, o filho de Luke e Mara, um rosto que ficou muito conhecido graças ao modelo Shannon McRandall. E claro, quem também teve filhos foram Han e Leia, o caçula Anakin e os gêmeos Jaina e Jacen. O clássico dessa história aqui é que, apesar do amor dos fãs, tendo até mesmo Mara Jade ter sido a única personagem do universo expandido a aparecer nos 20 melhores personagens em votação dos fãs feito pela Star Wars Insider em 1998, Jacen Solo a matou após um confronto no planeta Kavan no aglomerado Habs. Após cair ao lado sombrio e entrar em confronto com ela, Jacen projetou com a força o rosto do filho de Mara e Luke nele para levar vantagem, assim a matando e assumindo o título de Darth Kaidos. Luke Skywalker e seu filho Ben souberam pela força da morte de sua amada. Esse fato aconteceu na obra Legado da Força Sacrifício, por Karen Travis, em 2007, que queria enfatizar o espírito guerreiro dela e a importância de Ben Skywalker. Infelizmente, entretanto, Zahn comenta naquela época que não foi informado dessa decisão e a editora Del Rey também parou o contato com ele, embora ele tivesse admitido que estaria disposto a escrever sobre os outros 3 Skywalkers, mesmo tendo ficado infeliz com o fim de sua personagem. Bom, Zahn voltou para Saga anos mais tarde, mas ainda assim não deixou de ser um golpe baixo, eu acho. Para aliviar esse gosto agridoce, olha aqui a foto do casal. Mark Hamill até brinca: a melhor mulher que eu nunca tive. Cena de número 3, Vader é desmascarado por Luke, o retorno de Jedi. Diga à sua irmã que você estava certo. 7 de maio de 2008, para o LA Times, George Lucas se contradiz mais uma vez sobre o planejamento da saga. Me perguntam toda hora, o que acontece depois de O Retorno de Jedi? E não há muito uma resposta para isso. Os filmes foram a história de Anakin Skywalker e Luke Skywalker, e quando Luke salva a galáxia e redime seu pai, é aí que a história acaba. Mas o que pode-se dizer que não é contraditório é que a cena em que Vader é desmascarado por Luke é um clássico que está nas mentes de todo fã de Star Wars. Imaginem só,
Por 3 filmes, o Lorde Sombrio do Sith deu uma de Freddy Krueger no sonho das pessoas, e o que estava por trás da máscara, um mistério que cresceu ainda mais com aquela cena no Império Contra-Ataca. E de repente, aqui está o momento, onde George Lucas surpreende a todos ao trazer o impacto de uma tragédia emocional de um menino perdendo seu pai do que uma cena no estilo Fantasma da Ópera, verdadeiramente confirmando o que Lucas falou, o começo e fim de Star Wars com Anakin Skywalker. Para a edição de 120 do Starlog, datada de julho de 1987, Sebastian Shaw, que interpretou Anakin Skywalker de fato em O Retorno do Jedi, conta que a filmagem foi feita de maneira extremamente secreta e mesmo o Richard Marquand sendo o diretor do filme, George Lucas ainda estava presente para adicionar a pressão. A cena foi escrita de forma tão bonita que não precisamos mudar nenhum diálogo. Houve emoção genuína e real. Quando aquela máscara horrorosa foi tirada, Mark quase arrancou minhas orelhas junto. George Lucas também comenta um pouco mais sobre a construção do personagem Darth Vader para Rolling Stones número 975, de 2 de junho de 2005. Eu precisava fazer Darth Vader assustador sem que o público visse seu rosto. Ele é grande, veste preto, tem um capacete de samurai e uma capa, mas isso não necessariamente quer dizer que as pessoas têm medo dele. O personagem dele tem que ir além disso. É assim que entendemos o seu jeito impessoal de lidar com as coisas. Ele fez muitas coisas ruins na vida das quais ele particularmente não está orgulhoso. No fim, ele é apenas um cara patético que teve uma vida muito triste. Cena de número 4. O Conselho Jedi. A ameaça fantasma. Medo caminho é para o lado escuro. Medo leva a raiva onde leva ao ódio, leva ao sofrimento. O porquê de a cena do Conselho Jedi ser tão clássica é porque no episódio 1 somos levados ao que os Jedi eram antes da queda da República e a ascensão do Império. 22 anos depois do primeiro Star Wars, os fãs finalmente puderam ver os Jedi em toda a sua glória em seu templo de Coruscant com os 12 membros do Alto Conselho, incluindo Yoda, que aparecia novamente ali após o retorno de Jedi. Depois ele foi reeditado como um modelo 3D, claro, mas originalmente ele também era uma marionete aqui. Rick McCallum, o produtor, falou no livro A Criação de Ameaça Fantasma de maneira bem precisa. Não havia maneira de fazermos isso sem Frank Oz lá. Yoda não seria Yoda sem ele. George Lucas complementa. Atuação é atuação, seja um ator humano, um personagem CG ou uma marionete. A maioria das pessoas acha que Yoda é real porque ele é o ápice da indústria de marionetes. Depois que Frank Oz fez Império, eu tentei fazê-lo ser indicado a um Oscar, mas ouvimos dizer que marionetes não eram arte. Eu acho que é uma arte, e Yoda representa o nível mais alto dessa arte. Cena número 5. Execute a Ordem 66, a vingança do Sith. A hora já chegou. Execute a Ordem 66. A cena da Ordem 66 é talvez o marco mais importante nas prequels, que inicia de fato a transição entre os filmes e dá início à queda da República como vimos nos outros 2 filmes. Uma cena brutal que traz mais profundidade quando assistida após a série animada The Clone Wars, ela ainda funciona por conta própria e ainda não trouxe todos os elementos que foram deixados de lado no roteiro, como a morte de Quinlan Vos com um tiro de canhão ou a rápida execução da mestra Luminara Unduli. Para MTV.com, George Lucas comenta que a ideia de substituir soldados clones por Stormtroopers veio depois que descobriram que podiam contratar caras de maneira mais barata e pouco a pouco eles eram substituídos. Karen Traviss, escritora de Republic Commando Cores Verdadeiras, sim, a mesma Karen Traviss que matou a Mara Jade, foi quem definiu em mais palavras o que era a Ordem 66 no livro antes da história dos chips inibidores. Lembrando que antigamente os clones de fato seguiram adiante com a ideia de traírem os Jedi por conta própria. Se os oficiais Jedi estiverem agindo contra os interesses da República e depois de receber ordens específicas e verificadas como sendo diretamente do Comandante Supremo, o Chanceler, os comandantes do Grande Exército da República, o GER, removerão esses oficiais através de força letal e o comando do GER será revertido ao Comandante Supremo até que uma nova estrutura de comando seja estabelecida. E essas foram mais 5 cenas clássicas da saga Star Wars. Conta aí qual a sua favorita dentro dessas e se lembra de verificar a primeira parte, tá? Quer mais vídeos como esse? Então mostra aí que curtiu deixando like, compartilhando, ativando as notificações e se inscrevendo no canal. Acho que eu não vou demorar tanto pra voltar aqui com esse quadro, mas enquanto isso, acompanhe outro tipo de conteúdo por aqui. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.